pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. No programa de hoje, informações dos resultados da rodada pela América do Sul, com Libertadores Sul-Americana, alguns resultados pela Europa, que já está em rodadas decisivas dos seus campeonatos, além de informações e notícias pelo mundo do futebol, principalmente de mudanças de técnicos pela Europa, e informações de convocações da Copa do Mundo para demais seleções pelo mundo, beleza? Então bora lá, começando pelo nosso tradicional resultados da rodada. Começando então por Copa Libertadores da América, nós tivemos então nesta semana a rodada de número 5 dos grupos. Vamos então aos resultados, considerando todos os grupos. O Rosário Central goleou a Universidade Central por 4-0. O Fluminense sofreu, mas venceu o Bolívar em casa pelo placar de 2-1. Coquimbo Unido venceu bem o Tolima pelo placar de 3-0. O Santa Fé, pelo grupo do Corinthians, venceu a Platense por 2-1. O Mirassol, em campanha incrível, venceu fora de casa o Always Red por 2-1. O Always Red, lembrando que não jogou na Bolívia, jogou no Paraguai por uma determinação da Conmebol. Boca Juniors e Cruzeiro ficaram no placar de 1-1, numa grande batalha na bomboneira do Cruzeiro, e conseguiu empate com um gol de Fagner. O Independiente Del Valle goleou o Libertad por 4-1. Nacional do Uruguai e Universitário do Peru empataram em 0-0. O Palmeiras foi surpreendido em casa e perdeu para o Cerro Porteño por placar de 1-0, gol de Pablo Verrete, ex-atacante do Vasco da Gama. A LDU venceu o Lanús pelo placar de 2-0. O Flamengo, com gol de Pedro, venceu o Estudiantes por 1-0. O Júnior Barranquilla da Colômbia venceu o Sporting Cristal pelo placar de 3-2. Mesmo placar que o Independiente Medellín venceu o Cusco por 3-2 também. O Independiente Rivadavia venceu o La Guaira por 4-2. A Universidade Católica venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. E para fechar a rodada, Peñarol e Corinthians empataram em 1-1 no Uruguai. Corinthians já classificado e garantido na primeira colocação, com um time bem alternativo, garantiu o empate no Uruguai. Com isso, vamos à classificação dos grupos com brasileiros. Grupo A, o Flamengo lidera com 13, já garantido na primeira colocação, com segunda colocação Independiente Medellín com 7, Estudiantes 6, Cusco já eliminado 1 ponto. Grupo C, o grupo do Fluminense tem o Rivadavia na primeira colocação já garantido com 13 pontos, Bolívar com 5 em segundo, Fluminense em terceiro também com 5 e o La Guaira com 3, então o Fluminense ali brigando ainda pela classificação. Grupo D, o grupo do Cruzeiro, tem a Universidade Católica na liderança com 10 pontos, Cruzeiro em segundo com 8, Boca Juniors em terceiro com 7, Barcelona de Guayaquil em quarto com 3 pontos. Grupo E do Corinthians, que lidera com 11 pontos, já a liderança garantida, Platense em segundo com 7, Santa Fé com 5, Peñarol com 3. Grupo F do Cerro Porteño com 10 pontos, Palmeiras 8, Sporting Cristal 3, Júnior Barranquilla 4. Grupo G, Mirassol já garantido 12, LDU 9, Lanús 6, Always Red 3. Esses então os grupos com brasileiros. Vamos falar de Sul-Americana também. Sul-Americana teve a rodada de número 5, vamos aos resultados. Montevideo City goleou o Deportivo Riestra por 4-1. O Audax Italiano venceu o Barraca Central por 2-0. O São Paulo empatou com o Milionários em 1-1, em jogo bem polêmico de arbitragem, que terminou, o apito final foi num contra-ataque extremamente perigoso para o Milionários, que fatalmente daria o gol da vitória ao time colombiano, que também perdeu um pênalti no final da partida. Foi polêmico, o time do São Paulo não jogou bem na reestreia de Dorival Júnior e ainda segue ameaçado ali para não se classificar para a próxima fase. O Deportivo Cuenca empatou com Recoleta por 2-2 no grupo do Santos, o América de Cali empatou com o Tigre em 1-1 e o Santos empatou com o São Lourenço em 2-2 depois de abrir o placar em 2-0. Recuou o time no segundo tempo jogando na Vila Belmiro e tomou empate do time argentino. Péssimo resultado para o clube santista.
O Olímpia venceu de virada o Vasco no Paraguai por 3-1. Péssimo resultado também para o Vasco. O Boston River venceu o O'Higgins por 3-2 pelo grupo do São Paulo. O Botafogo venceu bem o Independiente da Bolívia fora de casa por 3-0. Grêmio venceu o Palestino do Chile em casa por 2-0. River Plate e Red Bull Bragantino ficaram no 1-1. No jogo que o Red Bull Bragantino dominou ali o jogo inteiro, mas tomou gol no finalzinho, jogando na Argentina. Puerto Cabello e Juventude do Uruguai empataram em 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Cienciano por 2-0. Racing e Caracas ficaram no 2-2. Num jogo que teve um lance bizarríssimo por parte do Racing ali, num gol que culminou ali na eliminação do clube argentino. O Carabobo venceu o Blooming fora de casa por 2-0. Macará e Aliança Atlético ficaram no 0-0. Com isso, nós temos então o seguinte cenário dos clubes brasileiros. O Botafogo é o único time brasileiro já garantido e classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Os demais ainda têm um caminho a trilhar. O Santos, ele não tem mais chance de classificação direta com os resultados já obtidos. Ele pode terminar em segundo e disputar o playoff contra o terceiro da Libertadores, mas para isso tem que vencer o Deportivo Cuenca e torcer para um tropeço do Recoleta. O Vasco se classifica em primeiro se ganhar do Barraca Central e se o Audax vencer o Olímpia por no máximo 2 gols de vantagem. O São Paulo só precisa ganhar de uma vitória simples do Boston River em casa, é tranquilo. O Galo precisa também de uma vitória simples em casa contra o Puerto Cabello. O Grêmio precisa de uma vitória simples contra o Torque em casa. O Bragantino, uma vitória simples no confronto direto contra o Carabobo, também em casa. Então, dos brasileiros, acho que é aquele que tem um duelo mais difícil ali, uma montanha mais difícil ali a percorrer é o Santos, que inclusive é lanterna do seu grupo no momento. O grupo do Santos tem o São Lourenço na liderança com 7, Deportivo Cuenca em segundo com 6, Recoleta com 5, o Santos tem 4 pontos. Então, depende de uma sequência de resultados para conseguir minimamente a classificação para o playoff contra o terceiro da Libertadores, que historicamente é um jogo bem difícil, vem adversários bem complicados desse playoff, então é torcer para conseguir, quem sabe, aí uma vaga para o playoff, tá bom? Então esses os resultados dos brasileiros na Sul-Americana. Saindo da América do Sul, indo para a Europa, nós tivemos a final da Liga Europa nesta semana, na quarta-feira, disputada entre Freiburg e Aston Villa, o jogo que foi disputado lá no estádio do Beşiktaş, no Beşiktaş Park, na Turquia. O jogo foi uma lavada do Aston Villa, 3-0 para o time de Unai Emery, o rei da Europa League, 5 finais, 4 títulos para Unai Emery, 3-0 Aston Villa, gols marcados por Tielemans, Buendia e Rodgers. O time de Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina, leva então o caneco depois de 40 anos sem conquistar um título europeu, desde que conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Aston Villa, campeão da Liga Europa com méritos, dominou o jogo inteiro. O Freiburg foi extremamente merecedor do início ao fim da partida, sem dar chances ao time alemão, e mais uma conquista para Unai Emery. Outro título que foi decidido essa semana foi o tão disputado título da Premier League, o campeonato inglês. No dia 18, na segunda-feira, o Arsenal venceu o Burnley pelo placar de 1-0, num jogo extremamente difícil, com um time já rebaixado. O Arsenal venceu pelo placar de 1-0 com um gol de Kai Havertz. E na terça-feira nós tivemos Bournemouth e Manchester City, um jogo muito esperado, porque o Bournemouth segue disputando vaga pela Europa e o Manchester City estava disputando o título. Resultado, 1-1. Manchester City não conseguiu vencer para conter o título do Arsenal. Gols marcados por Krupp para o Bournemouth e Haaland para o Manchester City. Com isso, Arsenal campeão depois de 22 anos da Premier League. Então, Arsenal líder neste momento com 82 pontos e já campeão. Manchester City vice-líder e vice-campeão com 78 pontos.
Outro jogo que também teve nesta terça-feira foi Chelsea-Tottenham. O Chelsea venceu pelo placar de 2-1 e ainda mantém o perigo de rebaixamento para o Tottenham, que está em 17º colocado neste momento com 38 pontos. Neste momento o rebaixado é o 18º, que é o West Ham, com 36 pontos. 2 pontos distanciam Tottenham e West Ham. Eles vão definir quem vai ser o rebaixado, quem vai ser o clube londrino tradicional rebaixado, na última rodada que está marcada para o próximo dia 24, próximo domingo, onde nós vamos definir aí o último rebaixado para a Championship, e também vamos ter as definições das vagas europeias, que ainda há uma definição ali de quem vai disputar a Liga dos Campeões, quem vai disputar a Liga Europa e quem vai disputar a Conference League, tá bom? Por falar em Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, nós tivemos um fato um tanto quanto polêmico vindo da Championship, né? Na próxima segunda-feira, no dia 25, vai ser disputado a final do playoff da Championship, que delimita num jogo único disputado em Wembley quem vai para a Premier League, né? Quem vai disputar o campeonato inglês da primeira divisão. E nós tivemos um evento que culminou na expulsão de um dos clubes que disputaria a final deste playoff. O Southampton, que iria disputar a final contra o Hull City, foi eliminado, foi expulso desse playoff depois de ser denunciado por espionagem dos treinos do Middlesbrough, que foi o outro time que disputou a semifinal contra o Southampton. Como isso é proibido pela questão das regras disciplinares da EFL, da FA, que é é como se fosse a Federação de Futebol da Inglaterra, isto é proibido, e com isso culminou na expulsão do Southampton dos playoffs para o acesso à Premier League, e além de ser expulso e dar a vaga com aí só o Middlesbrough, que vai enfrentar o Hull City até o momento, até a gravação desse episódio, essa é a definição. Middlesbrough e Hull City vão disputar na próxima segunda-feira a vaga pela Premier League. Além disso, o Southampton na próxima temporada começa com 4 pontos a menos a Championship. Então, medidas duras ali aplicadas ao Southampton, mas é uma questão que está em regulamento. Já houve casos anteriores, inclusive com o técnico Marcelo Bielsa na época que ele comandava o Leeds. Então é uma situação aí que um tanto quanto curiosa, mas que gerou muita polêmica na Inglaterra nesta semana e impacta um dos principais jogos da temporada do futebol inglês, beleza? Esses então as informações dos resultados da rodada. Vamos para um breve intervalo e na volta notícias do futebol. Valeu, até já. Ondas do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas do esporte. Segundo bloco do Nas Ondas do Esporte, vamos comentar então um pouquinho das notícias aí que estão percorrendo o mundo do futebol. A primeira delas, vamos falar então de alguns técnicos que estão mudando ali no futebol europeu. Vamos começar aí pela Inglaterra. Chega ao fim a era Guardiola.
né? Depois de 10 anos comandando o Manchester City, o técnico espanhol vai deixar o clube inglês ao final dessa temporada. Já está anunciado oficialmente pelo Manchester City. Depois de 10 anos, Pep Guardiola vai deixar o clube de Manchester. Então, foram 6 campeonatos ingleses, uma Liga dos Campeões e ao total de 20 títulos. Pep Guardiola desde 2016 no Manchester City, um técnico totalmente inovador que mudou o futebol inglês, vai deixar a Inglaterra ainda sem destino, mas já foi anunciado pelo clube inglês a sua saída ao final dessa temporada. A Inglaterra, então, a Inglaterra como um todo agradece o Pep Guardiola por tudo que proporcionou ao futebol inglês e principalmente Manchester City por todas as conquistas que conseguiu durante esses 10 anos. O substituto, tudo leva a crer que será Enzo Maresca, ex-auxiliar de Pep Guardiola, na época de Manchester City, já foi técnico do Leicester e recentemente técnico do Chelsea, que inclusive foi demitido do Chelsea à época porque possivelmente já se comentava que havia conversas adiantadas com o Manchester City na época, quando ele ainda dirigia o Chelsea, o que motivou, dizem, que tenha motivado essa demissão do Chelsea. Beleza? Outro técnico que também já teve a sua saída confirmada é o técnico Andoni Iraola. Ele é o técnico atualmente do Bournemouth, do brasileiro Ryan. Ele já tem a sua saída confirmada. Técnico este que está passando pelo seu 4º clube, né? Ele já tinha treinado o AEK Larnaca, Mirandês, Raio Vallecano e agora o Bournemouth, com muitos méritos, e agora vai possivelmente já deixar o Bournemouth em uma competição europeia para a próxima temporada, mas já tem a saída confirmada, não vai permanecer no Bournemouth para a próxima temporada. Ainda não há destino confirmado para Andoni Iraola. Ainda na Inglaterra, nós tivemos também a confirmação do técnico do Chelsea para a próxima temporada, que está sem técnico no final desta temporada depois da demissão de Liam Rossinior. Este técnico é Xabi Alonso. Xabi Alonso, ex-jogador que já passou por muitos méritos pelo Bayer Leverkusen, enquanto foi campeão da Bundesliga, passou pelo Real Madrid, onde não teve muito sucesso, estava desempregado desde janeiro deste ano e agora vai assumir o Chelsea a partir da próxima temporada, com um contrato previsto de 4 anos. Há muita esperança ali de Xabi Alonso junto ao Chelsea por conta da sua mentalidade mais jovem, está podendo formar um time ali e podendo conquistar o vestiário com jogadores ali que ele já está acostumado no seu dia a dia. Então, Xabi Alonso comandando o Chelsea a partir da próxima temporada. E saindo da Inglaterra e partindo para a Espanha, falando de Real Madrid, para a próxima temporada o técnico Arbeloa não deve permanecer no Real Madrid, pois José Mourinho deve retornar ao Real Madrid. Não vai permanecer no Benfica, onde foi invicto no campeonato português dessa temporada, apesar de não ter conquistado, mas José Mourinho vai retornar ao Real Madrid, onde já teve muito êxito no passado, trabalhando ali com grandes craques, e agora vai retornar ao Real Madrid para tentar arrumar a casa, né, que está num momento de muita crise ali e muitos problemas extra-campo até no Real Madrid. Então, a ideia de trazer José Mourinho é também para poder apaziguar alguns problemas que estão acontecendo no vestiário, tá bom? Então, estas as mudanças de técnicos pela Europa. Outras informações também de Copa do Mundo, notícias aí que vem rolando nos últimos dias. Tem saído muitas convocações de seleções, muitas delas inovadoras aí também da sua forma de divulgação, né? Virou até meme a forma que o Brasil divulgou a sua convocação por conta do evento estratosférico que a CBF fez, ao meu ver, muito exagerado, acho que não precisava, mas ok, agora já foi e segue a vida que vem o Hexa, essa é a nossa expectativa. Mas outras seleções seguiram formatos mais tradicionais, algumas buscando ressaltar a cultura dos seus países, como fez, por exemplo, a Escócia, fez o Senegal, através de vídeos mais minimalistas, mais ressaltando a cultura dos seus países, e
a convocação mais polêmica e recente que saiu foi a convocação da Inglaterra, que saiu inclusive nesta última sexta-feira pelo técnico Thomas Tuchel, técnico alemão, ex-Chelsea. Ele, através de um vídeo, inclusive com música dos Beatles, saiu essa convocação que desde ontem já vinha se comentando algumas especulações do que poderia rolar, e de fato não conta com nomes consagrados como Cole Palmer, Alexander-Arnold, Phil Foden e Harry Maguire. São nomes que já estavam bem cotados na seleção, já eram de renome estarem em seleção da Inglaterra no passado, desde eliminatória, Eurocopa, Nations League, enfim, e até Copas passadas, mas desta vez não foram convocados para a Copa do Mundo de 2026, o que chocou muita gente, né? Surpreendeu muita gente não ter convocado estes atletas e ter outras opções, o técnico Thomas Tuchel como o Konsa para lateral ao invés de Alexander-Arnold, que tem uma experiência maior, tem até mesmo uma relevância maior quando a gente fala de futebol mundial. A opção de Thomas Tuchel, bateu no peito e comprou essa ideia. Agora é torcer os ingleses para que isso dê certo, tá bom? Por falar também em convocação, muito se fala sobre o álbum da Copa ainda, né, que tá virando febre aí, sobre as coleções rolando, inclusive eu também já estou fazendo o meu claramente, mas muito se fala sobre, mas agora que teve essa mudança nas convocações, o que vai acontecer com as figurinhas, vai ter figurinha do Neymar, não sei o que. Isso sempre acontece em outras Copas, pessoal, acho que desde 2014, se eu não me engano, a Panini ela tem por praxe lançar um pack de atualização do álbum da Copa. Esse pack ele demora um pouco a sair, ele sai durante a Copa do Mundo, eu não sei exatamente em que período que ele sai, mas ele traz uma quantidade de figurinhas certas, vem as figurinhas já exatas e onde você deve colar. Então é um pack fechado. Na última Copa em 2022 ela teve cerca de 80 a 90 figurinhas, foi mais ou menos essa quantidade, e você compra esse pack fechado e você pode ou não colar em cima das figurinhas daqueles atletas que não foram convocados. Falando de Brasil, então muito possivelmente vão vir figurinhas substitutas ali para o Bento, para Estevão, para Rodrigo, então trazendo atletas como o Everton ou o Ederson, não sei, trazendo o Neymar, enfim, essa é a expectativa desse pack de substituição da Panini. Esta Copa foi a Copa que teve o menor índice de acerto da Panini, com 75% de acerto dos convocados do que estão no álbum, o que também é algo esperado, porque também é a maior Copa da história com 48 seleções, antes tínhamos 32, então já era esperado que tivéssemos essa discrepância. Isso sempre acontece, infelizmente é algo que por conta do mecanismo de venda desse tipo de produto acaba acontecendo, então é um mecanismo que a Panini utiliza para a atualização do álbum e ficar o mais próximo possível da realidade da Copa do ano em questão, beleza? Quando tivermos informações de quando for vender, de como vai ser essa venda, a gente traz aqui também nas ondas do esporte para vocês, tá bom? Esse foi então o episódio desta sexta-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem ligados nos nossos conteúdos. Agora a gente também está no TikTok, @nasondasdoesporte. Acompanhe a gente lá, vai ter bastante conteúdo para vocês durante a Copa do Mundo principalmente. Siga acompanhando a gente no Instagram, @nasondasdesampa, no YouTube, @nasondasdesampa, no Spotify, Nas Ondas do Esporte. E vai ser um prazer fazer esse programa com vocês. Se você tiver alguma sugestão, dúvida, crítica, elogio, pode mandar também através do nosso WhatsApp. É muito fácil, você pode mandar no 11 917 04 8982 ou no e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer falar com você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.